da do Senhor Jesus Cristo. Versos 27 ao 29. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer que vá e vos veja, quer esteja ausente, ou acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis do que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Capítulo 4, versos 11 a 13, diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Podemos sentar? Ontem eu tive uma daquelas conversas com o pastor da nossa igreja pelo telefone, e foi uma daquelas conversas bem longas, porque, para quem não sabe, quando nós conversamos, as conversas duram em média 3 horas, em média, e avançamos a madrugada, conversando. E eu coloquei para o nosso pastor um sentimento que estava no meu coração, tá? Um sentimento que começou no dia em que ele me fez o convite para estar aqui. Irmãos, eu vou ser bem direto com os irmãos. Eu não me sinto confortável, tá, nessa posição. Mas eu sou obediente àquilo que Deus me manda fazer. Mas só que dessa vez, Deus extrapolou comigo, né? Vamos botar assim. E eu tentei passar isso para o pastor e ele entendeu muito bem. Ele me entende. O pastor da nossa igreja é um homem muito sábio e ele nos entende. Quem já teve a oportunidade e o privilégio de conversar com ele, sabe muito bem do que eu estou falando. Tá? Ele nos entende muito bem. Ele compreendeu exatamente o X da questão que estava em mim. Os irmãos vão entender depois, à medida que a pregação for avançando, os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Mas o fato é que não me considero capacitado para poder trazer esse tipo de mensagem. E eu vou confessar aos irmãos também que durante essa semana, pelo menos durante 3 vezes, eu tentei, tomei a decisão de chegar para o pastor e pedir para ele trazer alguém de São Gonçalo para assumir a posição, né? Mas tudo porque a mensagem que Deus me entregou no sábado passado é uma mensagem muito profunda, algo que mexe com os brios de qualquer um, né? E não é uma palavra pesada, por favor, não é nada disso, mas é uma mensagem que vai falar profundamente ao seu coração, e por isso que eu te peço que preste atenção em tudo que vai ser falado aqui, porque não é eu que estou falando, mas é o Espírito de Deus que me deu essa mensagem, e ela arrebentou comigo, vou ser sincero com vocês, a ponto de eu dizer para os irmãos que é muito bom quando você lê a Bíblia, você vê sua imagem refletida nas páginas desse livro, mas confesso aos irmãos, eu não vi a minha face refletida aqui, e é por isso, tá? Toda essa emoção. Então eu vou tentar passar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração para mim. Eu passei isso para o pastor ontem, e ele falou: rapaz, é Deus que está fazendo isso, faça, obedeça a Deus. Eu queria dar uma contextualizada, tá, nesse texto que nós lemos agora. Esse texto diz, deixa eu colocar meu relógio aqui, porque aí a página do Bíblia não vai ficar voando.
eu queria vou aproveitar para os irmãos entenderem o contexto desse texto que nós lemos agora. Como é que foi, o que estava acontecendo, o que estava rolando nessa época. Bom, mais ou menos assim. Paulo tinha terminado a sua terceira viagem missionária, aconteceu um problema em Jerusalém, ele foi preso, passado algum tempo foi mandado para Roma, chegou em Roma, ele alugou uma casa, ficou em prisão domiciliar, e dentro desta prisão domiciliar, aguardando o momento que Nero iria recebê-lo para uma audiência, ele produziu ali, e é isso que chama a minha atenção. A prisão não deteve Paulo, foi o período mais profícuo de todo o ministério de Paulo. Imaginem só um camarada preso em prisão domiciliar, ele não tinha liberdade, ele não podia sair do local onde ele estava, mas foi o período em que ele mais produziu. Nesse confinamento, Paulo escreveu 4 cartas. Ele escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu Colossenses, escreveu Filipenses, que nós estamos vendo agora, e escreveu a Filemão. Então nós estamos falando de 4 cartas que ele fez. Além disso, Paulo foi permitido a ele receber livremente quem ele quisesse na casa dele. E durante esse período que ele ficou confinado, ele recebeu não somente todas as lideranças de Roma, tanto de judeus como da própria igreja, né? Também a parte política. Paulo atingiu todo esse pessoal e, além disso, ele atingiu toda a guarda pretoriana. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. O guarda pretoriana era o BOP deles. Era o batalhão de elite. Eram aqueles camaradas que eram a guarda pessoal do imperador. Eles tinham um batalhão dentro da cidade de Roma, eram 10.000 soldados ali. 10.000. Tá? A Bíblia diz que Paulo atingiu toda a guarda pretoriana. Os camaradas estavam grudados nele, tá? E ele não deixou de pregar a mensagem. Então eu estou mostrando esse cenário para vocês tentarem imaginar, tá? Essa situação. Paulo preso em casa, mas ele não foi impedido de fazer a obra de Deus. Ele não foi impedido de ministrar, tá? A quem quer que fosse a palavra que Deus tinha dado para ele. Bom, a partir daí, tá? A epístola aos Filipenses, ela é considerada a epístola da alegria, né? Foi a epístola mais pessoal de Paulo, ou seja, ele fugiu a qualquer formato tradicional das outras cartas que ele escreveu. Também ele não produziu essa epístola, tá? Em função de alguma desavença dentro de uma igreja ou alguma situação que estivesse acontecendo, muito pelo contrário, era uma epístola que, além de ser hoje considerada a epístola da alegria e chamada também da epístola dos assuntos excelentes, é uma epístola de gratidão. Vocês vão ver um Paulo extremamente grato, tá? Pela oferta, que não somente pela oferta que ele recebeu da igreja em Filipos, mas também pela forma como a igreja conduzia tudo e como a igreja o tratava. Ele era extremamente grato por isso. E ele coloca nesta carta, expressa nessa carta toda a gratidão. Então a carta de Filipenses é assim, ela foge do formato tradicional de Paulo, com as outras demais cartas que ele escreveu, não era baseada ou vinha numa contrapartida de uma igreja que estava passando por algum problema, muito pelo contrário, tá? Era uma carta de elogio e de agradecimento. E como essa carta é tratada como a epístola dos grandes ensinamentos, das grandes coisas, tá? Eu queria abordar aqui apenas três desses assuntos excelentes, tá? Dentro dessa carta. A primeira lição que nós temos aqui, que Paulo nos dá, é a alegria em meio a todas as circunstâncias da vida.
falamos muito disso, né? Existe um jargão no nosso meio, né? E você tem que agradecer, você tem que ser feliz, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Existe muita imposição nesse sentido, mas sem o entendimento devido. E é exatamente isto que Paulo tenta nos mostrar aqui nesta carta. Falamos demais sobre um assunto que nós não entendemos. Tá? Como você pode ter alegria no meio das lutas? Como você pode ser feliz no meio da confusão? E aí eu queria falar um pouquinho dessa história de Paulo, desses últimos 10 anos da vida dele, porque, conforme eu disse, Paulo terminou sua viagem missionária, chegou lá nos apóstolos em Jerusalém e foi dar para eles o relatório informal, como é que foi a viagem, o movimento que o Espírito Santo fez no meio de todos os gentios. E deu esse relatório, todo mundo ficou feliz, alegre com os resultados. Aí Tiago chama Paulo num canto e fala assim: meu irmão, desde que você chegou, tem um grupo de judaizantes que estão confabulando, estão começando a fazer encrenca na cidade, dizendo que você está desvirtuando os judeus daqui, que a tua missão nada mais é do que tirar os judeus de suas raízes, e isso não está sendo bom, porque está gerando uma certa celeuma. Vou fazer uma sugestão para você. Eu tenho aí 4 candidatos, tem uma turma aí que vai para o templo para fazer aquele cerimonial de consagração. Se junte a eles e vá para o templo também. Aproveita essa onda, porque os judeus vendo você agindo desta maneira, vão tirar o pé do acelerador e vão dizer assim: pô, o camarada não é assim, ele está realmente dentro das nossas tradições. Paulo chegou para Tiago e falou: meu irmão, sabe as palavras, farei assim. E lá vai Paulo com os candidatos ao cerimonial para dentro do templo. Mas o que aconteceu? Os judaizantes não caíram nessa história, não caíram nessa conversa. Criaram uma celeuma na cidade, tiraram Paulo, arrastaram Paulo de dentro do templo e comeram Paulo na pancada. Foi muita pancada. Tanta pancada que foi necessária a intervenção de um tribuno romano, porque naquela época Jerusalém tinha deixado de ser o centro político ali, daquela região. Todo esse centro político, esse centro nervoso, passou para dentro, para Cesareia, e ficou ali em Jerusalém apenas um grupo de soldados romanos, liderados por esse tribuno. E alguém foi lá no tribuno e falou: ó, tem um camarada ali que está apanhando muito. E aí ele era o chefe da segurança, correu para lá, e a medida que ele tomou foi pegar Paulo e prender ele. Prendeu Paulo, levou Paulo para o posto deles lá, e depois ele chegou para Paulo bastante machucado, falou: rapaz, eu não tenho condições de sustentar a tua situação com segurança aqui. Vou te mandar para Cesareia, porque o centro político está lá. E lá eles têm mais estrutura para poder guardar você. E assim foi feito. No dia seguinte, Paulo seguiu numa baita de uma escolta, foi para Cesareia. Chegando lá em Cesareia, começou a ter aquele embrólio jurídico que nós conhecemos muito bem, embrólio jurídico mesmo, no sentido da palavra. É isso que acontece aqui no Brasil, aconteceu lá. Então, para vocês verem que a forma é a mesma. Onde havia muito disse e não me disse, ele começou a ser ouvido pelo governador, então governador, e esse camarada, extremamente corrupto. E ele usou de estratégias junto a Paulo, para até mesmo forçar Paulo a propinar, dar propina para ele. Para vocês terem uma ideia, isso não é novidade, já acontecia nessa época. E Paulo não fez, não aceitou nenhuma das assertivas dele, e ficou quieto, sempre mantendo a sua posição. Esse governador, estou sendo bem, resumindo rápido inclusive, esse governador saiu da gestão, entrou um outro governador chamado Festo, e esse camarada já era um cara mais centrado, um cara mais correto, e esse camarada começou a questionar Paulo e tal, e falou: Paulo, vou te dar uma ideia,
eu te levo de volta para Jerusalém, para você ser julgado lá. Só que sob minha supervisão, nenhum mal vai acontecer com você. Mas Paulo não era bobo, ele sabia a posição em que se encontrava. Ele sabia que o momento era muito crítico para ele, que ele poderia ser morto se ele voltasse para Jerusalém. Então, como Paulo também tinha dupla cidadania, ele também era cidadão romano, apelou para essas prerrogativas que ele tinha como cidadão romano e disse: eu apelo para César. Tá? E quando ele fez esse apelo, Festo virou-se para ele e disse assim: para César apelastes, para César irás. E lá vai Paulo para Roma. E agora começa a história. E eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Muito bem. Paulo pega o seu barquinho, né? Todo mundo sabe que naquela época, tá, as viagens eram muito longas, extremamente longas, eles eram dependentes dos ventos, tá? A navegação, não havia nenhuma tecnologia na época, tá? Então não tinha GPS e muito menos bússola. Como é que se fazia essa navegação? Pelo sol ou pelas estrelas. Era assim que funcionava, tá? E ele está lá no barquinho dele e tiveram que desembarcar, depois fizeram uma baldeação e entraram num outro barco. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Uma grande tempestade veio, uma enorme tempestade veio, eles chamam lá de Euroaquilhão. Era uma tempestade violentíssima, muito comum naquela região, e assolou esse barco de um lado para o outro. Ele foi jogado, enfim, o barco foi sacudido. Tudo que aqueles homens que estavam ali, eram 276 pessoas que estavam ali. 276 pessoas. Paulo estava indo como preso, no meio de outros presos. Ele estava acorrentado e as tratativas com ele todas eram de presidiário. Não tinha mordomia. Um cara que não tinha cometido crime nenhum, mas era tratado como preso. Agora preste atenção nisso, o barco estava sendo sacudido, e a Bíblia diz, não aqui em Filipenses, mas lá em Atos, tá? Que durante 14 dias, 14 longos dias, eles não conseguiam ver o céu, nem de dia e nem de noite. Não tinha estrela, não tinha sol. A navegação estava totalmente perdida, porque eles não tinham ponto de referência, nenhum referencial. Olha outra coisa interessante também, as ondas eram imensas, sacudiam este barco para um lado e para o outro. Eles tiveram que jogar fora, não somente as suas, todo o peso desnecessário, como também tiveram que tirar toda a armação de velas, tá? E jogar no mar, para poder aliviar o peso do barco, para ele ficar mais navegável. E a Bíblia diz que eles tentaram conduzir essa embarcação através de batéis, que eram pequenos remos. Nada disso produziu efeito nenhum. Agora imagina você, tem alguma semelhança com a sua vida, com a minha vida? Quando você olha para o céu, você não tem estrela e você não tem sol, não existe referencial nenhum para você. Quando você chega para Deus e você não parece que o céu não existe, a tua oração não sobe, você não está conseguindo perceber nada. Foi exatamente assim que aconteceu com Paulo. Outra coisa interessante também, meus irmãos, naquele momento, onde Paulo já estava todo marcado de hematomas, porque ele estava igual um joguete dentro desse barco, que ele estava sendo sacudido, tá? Um anjo apareceu para ele. E Paulo, a Bíblia diz que Paulo, naquele momento, é como se ele estivesse fazendo oração. Pior do que isso não vai ficar. Não tem como ficar pior do que isso. Gente, nós já estamos sem vela, nós não temos mais equipamento de segurança nenhum, o céu está negro de dia e de noite, a gente não tem referencial nenhum. Pior do que isso não pode ficar, não tem como ficar pior. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor chegou para Paulo e falou: Paulo, o barco vai afundar. O barco vai afundar. Quem foi que disse para vocês que barco de crente não afunda? Barco de crente afunda, irmãos.
O barco de um cristão afunda sim. O problema nosso hoje, amados, é que vivemos numa época onde criamos uma teologia completamente furada, sem fundamento nenhum e sem amparo bíblico nenhum. Não existe isso. Estamos submetidos às mesmas circunstâncias que outros estão neste mundo. Não somos diferentes nesse sentido, não há nenhuma redoma nos protegendo, nos circundando, tá? De modo que as coisas ruins não cheguem até nós. Eu quero dizer que o anjo, quando Paulo viu o anjo, achou que pudesse vir uma boa, puxa, o anjo vai chegar aqui e vai dizer, ó, fica tranquilo, isso vai passar, vai acabar agora. Não, a mensagem foi a seguinte: o barco vai afundar, porém, fique tranquilo, nenhuma vida será perdida. Haverá grande dano, o barco vai se estraçalhar, você vai perder toda a sua bagagem, tá? Tudo que você tem aí, que você trouxe de pessoal, tudo isso vai cair entrar pelo oceano adentro, mas a sua vida você não vai perder. As ondas vieram, jogaram esse barco contra as pedras, o barco afundou. Da mesma forma que os outros 275 que estavam no barco chegaram até a praia, Paulo também chegou, se virando, agarrando nas madeiras, se segurando, bebendo muita água. Mas ele chegou desse jeito lá na praia, extremamente exausto, porque havia 14 dias que eles não comiam direito, e eles estavam exaustos por todo o trabalho dentro daquele barco, sacudindo de um jeito para o outro. Muito bem, chegaram à praia, a ilha era uma ilha pequena, mas tinha habitantes, os habitantes vieram em socorro deles. O comandante chegou e falou assim: bom, vamos fazer uma fogueira aqui, cada um sai aí em campo, pegue seus gravetos, tragam os gravetos para fazermos a fogueira. Lá vai Paulo, para buscar gravetos como os outros também, exausto, do mesmo jeito, não houve nenhuma ajuda sobrenatural. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Eu estou falando do apóstolo Paulo, não estou falando de uma outra, do apóstolo Paulo. Muito bem, ele foi, pegou os gravetos. Quando ele estava voltando com os gravetos nos seus braços, indo em direção à fogueira que já tinha sido acesa, tá? E ele chegou próximo da fogueira, uma serpente, uma víbora, a mais venenosa da região, a mais peçonhenta, saiu do meio dos gravetos e grudou na mão dele. Eu não sei quanto a vocês, tá? Mas esse negócio deve ter doído muito, porque a serpente ficou grudada inoculando o veneno dentro do sistema sanguíneo dele e grudada na mão dele. Paulo chegou com toda aquela dor, aproximou-se da fogueira, a serpente largou ele. A mão dele estava sangrando, cheia de dor. Apareceu algum anjo para Paulo, para dizer para ele que tinha uma serpente escondida dentro dos gravetos? O Espírito Santo falou alguma coisa com ele? O Espírito Santo disse: Paulo, cuidado que tem uma serpente escondida aí. Vamos pensando nisso. Muito bem. Aí Paulo está lá, com a mão sangrando, e aparece aquela galera da ilha dizendo: olha, esse camarada aí deve ser um homicida muito, é um cara muito mau, porque a justiça divina quer acabar com a vida dele. E isso me faz lembrar dos nossos analistas de plantão. Quando você está na maior luta e dificuldade, quando você está afundado, seu barco já sobrou, você está sem forças e exausto, você está cansado, você precisa de uma palavra de consolo, e alguém chega para você e fala: irmão, isso é pecado. Deve haver algum pecado oculto, alguma coisa escondida na sua vida. Você precisa fazer uma regressão para a gente descobrir onde está esse mal. O que a Bíblia diz, tá, é que o pessoal esperou que Paulo morresse ali, se tribuchasse no chão, ficasse verde, azul, espumasse pela boca, e nada disso aconteceu. O pensamento mudou logo a seguir. Ele já tinha virado Deus. Esse cara é um Deus. Ele já não é mais esse cara, não, ele é Deus agora, porque só um Deus sobrevive a essa serpente. Continuando. Ele ficou 3 meses nessa ilha. E deixou uma igreja fundada ali.
deixou uma igreja fundada. Preso, estou falando do Paulo preso, estou falando do Paulo livre. Um outro barco atracou na região e ele seguiu para Roma. Ele chegou em Roma e foi bem tratado pelo centurião, vinha com algumas recomendações lá de Cesareia, e aí permitiram para que ele alugasse uma casa. Mas Paulo, é o seguinte, ó, o Estado vai te acautelar, porém as suas despesas são por sua conta. O Estado te acautela, mas não paga nada, se vira. Paulo alugou uma casa, tá? E ficou preso domiciliarmente nesta casa, usando tornozeleira. Pararam para pensar nisso? A palavra diz, tá? A palavra que Paulo usa para algemas, era um tipo de algema que pegava no punho do preso e era ligada ao punho do soldado romano. E lembre-se, eu estou falando da guarda pretoriana, a mais terrível de todas as guardas. Eram homens extremamente preparados, batalhão de elite. Esses caras não faziam nada de errado. Não havia refresco com eles, não havia historinha, não havia conversa, não havia suborno, não havia nada. Esses caras eram duros, eles eram a guarda pessoal do imperador. E Paulo ficava ligado a esses caras 24 horas por dia, com uma algema. Aquela passagem lá de Efésios, que nós vimos, que todo mundo decanta esta passagem, que é Efésios capítulo 6, que fala da armadura, né? A armadura de Cristo, foi feita porque Paulo estava coladinho neste soldado. Não havia lugar na casa para onde Paulo se deslocasse e que o camarada não fosse junto com ele. Era assim que funcionava. Paulo ia dormir e o cara estava grudado nele. Paulo ia almoçar, jantar, fazer suas refeições, o soldado estava grudado. A Bíblia diz que ele tinha total de liberdade de receber quem ele quisesse lá na sua casa. E assim ele fazia. Mas o cara estava grudado nele. O tempo todo. E é por isso que a guarda pretoriana, toda ela ouviu a mensagem. Porque à medida que essa guarda ia sendo renovada, todos eram atingidos por essa palavra. Ele não perdia a oportunidade de levar a mensagem para quem quer que fosse. Por isso que eu digo para vocês que este período onde ele estava trancafiado foi o período mais próspero do ministério dele, porque ele atingiu muita gente preso. Ele estava preso, mas ele foi atingido. Mas ele atingiu essas pessoas. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos, e o que o texto traz para a gente, é que isso não impediu Paulo de ser a pessoa que Deus queria que ele fosse. Às vezes nós estamos impedidos, limitados de alguma maneira e descansamos nessas limitações, quando na verdade podemos ser producentes nela, como Paulo fez. Paulo estava limitado fisicamente, mas ele fez a obra de Deus e foi muito mais próspero nesse período do que quando estava livre. Amados, temos umas lições importantes aqui, quando olhamos para como Paulo se conduziu dentro desse processo. Paulo foi para lá achando que rapidamente ele seria recebido por Nero, né? E o que aconteceu foi o seguinte: Nero não recebeu tão rapidamente assim. Ele ficou 2 anos preso em Roma. 2 longos anos, acorrentado a um soldado, tá? Sendo limitado em todas as coisas, mas isso não impediu dele propagar o evangelho e fazer a obra de Deus. 2 anos depois, Nero recebe ele. Ele vai até Nero, como ele estava muito recomendado pelo governador, pelo Festo, Nero acatou e disse: tudo bem, você está livre, pode ir embora. Maravilha. Ele foi embora. Tá? Ao sair dali, ele foi apoiar algumas igrejas e seguiu para a Espanha, para fazer a obra de Deus lá na Espanha. No retorno dele para a Espanha, mais ou menos em 64, ano de 64 da nossa era, da era cristã, Nero incendeia Roma. Ele bota fogo na cidade. Ele queima a cidade e vai para o palácio dele tocar uma lira.
como todos sabem, né, a biografia de Nero é a mais terrível de todos, foi um dos homens mais cruéis que já passaram por esta terra. Né? Nero era matricida, matou a própria mãe, né? queimou o melhor amigo dele, botou fogo na cidade, e ele fez uma coisa, irmãos, terrível. Ele mentiu para os romanos daquela época, dizendo que os cristãos foram quem incendiaram Roma. Agora eu quero que vocês imaginem, o cidadão perde a sua casa, perde seus bens, perde seus parentes queimados, e alguém, uma autoridade diz, o culpado disso é fulano. Nesse caso, os cristãos. Foram eles que incendiaram Roma. Eles são culpados. E coincide com o retorno de Paulo, dessa viagem, e Nero implementa a mais cruel perseguição já registrada na história da igreja contra os cristãos. Muitos cristãos morreram. Então, meus irmãos, aquele coliseu que está construído lá, onde cabiam 50 mil pessoas, ficou lotado nos grandes festivais que Nero promovia. Paulo, na sua carta em Filipenses, tá? E diz: regozijai-vos sempre, sejam alegres, sejam felizes, rejubilem. Nós vamos ver Paulo fazendo isso 16 vezes nesta carta. 16 vezes ele está dizendo: sejam felizes, fiquem felizes no meio de qualquer circunstância. Irmãos, eu não estou dizendo que isto é algo fácil de fazer. Não, não é fácil de fazer. É muito difícil. É difícil você estar ao lado, num leito de uma pessoa uma pessoa querida, que você ama, e ela está ali morrendo. Um filho seu, ou um neto, tá? Ou alguém querido, ou qualquer outro tipo de situação. Você vê um projeto seu se esfacelando diante de você e você não poder fazer nada. E aí você pergunta assim: meu Deus, o que está acontecendo? Você vai falar com Paulo, ele diz assim: alegre-se, rejubile-se, fique feliz. Como isso é possível? Por isso eu digo para os irmãos, eu não consigo, é uma coisa que não entrava na minha cabeça até pouco tempo, porque é preciso que Deus mostre para você, que Deus revele para você que é um segredo nisso, tá? Em você estar feliz em todas as circunstâncias. Mas não é um exercício que nós podemos fazer de forma natural, não é algo que nós podemos aprender, digamos assim, tá? Através de uma cartilha qualquer e fazer procedimentos comuns, normais, tá? Para a gente vencer esse tipo de situação. Não, gente, não funciona assim. Tá? Então, onde que nós aprendemos com Paulo nesse sentido? Como é que ele conseguia? E por favor, para os defensores que dizem que Paulo era um cara resiliente, era um cara conformado, eu quero dizer uma coisa para as pessoas que defendem a resiliência e o conformismo, tá? Que isso é humano. E quando se trata de qualquer qualificativo humano, ele é limitado. Existe um ponto onde a coisa para. Resiliência é a capacidade de nós nos adaptarmos a uma situação. Tudo bem, eu comia caviar, hoje eu estou comendo ovo. Amanhã eu não como mais ovo, eu como metade de um ovo. E as coisas vão se complicando e daqui a pouco eu não estou comendo mais. Quando o meu estômago começar a doer, eu não tenho mais capacidade de resiliência, porque eu já cheguei no meu limite. Eu estou com fome. Também não vou me conformar. É isso mesmo, a nossa vida é uma vida de sofrimento. Nós nascemos para sofrer mesmo. Gente, não é assim que funciona. Isso tem um limite também, porque uma hora você está se conformando, você está se conformando, você está se conformando, mas vai chegar uma hora que isso vai estourar e vai virar uma bela de uma revolta, um ódio mortal, uma vontade de chutar o balde. Não aguento mais. Mas só que nós não vemos isso na atitude desse homem. Portanto, Paulo não era resiliente. O apóstolo Paulo não era um cara conformado. Ele era feliz. Ele conseguia ser feliz.
E nós vamos ver isso claramente no próprio capítulo 1, quando ele fala todas essas coisas. Mas eu queria abordar um texto que é muito mal empregado nos nossos dias hoje. Esse texto que nós lemos agora, em Filipenses capítulo 4, nos versos 11 a 13. Ele é mal empregado, irmãos, porque nós temos uma regrinha básica que diz que um texto fora do contexto, ele serve de pretexto. O texto de Filipenses 4, de 11 a 13, diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Opa, eu aprendi a ficar contente? Continuando. Sei. Opa, ele sabe. Se ele sabe porque ele aprendeu, porque ele adquiriu um conhecimento. E sei também ter abundância de toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fatura. Estou instruído. Irmãos, você pode aprender a fazer o que Paulo falou aqui. Ele aprendeu, sim. E a Bíblia diz claramente que ele passou fome. Está escrito aqui. Passou necessidade, sim. Passou fome, sim. Teve alguns projetos seus dilacerados. Um homem que ficou preso o tempo todo, apanhou o tempo todo e, no entanto, conseguia cantar numa prisão com as costas todas lanhadas, o sangue escorrendo, e ele conseguia cantar. Veja bem, irmãos, nenhum ser humano em sã consciência vai conseguir realizar um feito como este, se ele não tiver aprendido, se ele não tiver sido instruído. Mas de que forma? Pela palavra. E nós vamos chegar a entender o que quer dizer isso. Como é que Paulo aprendeu isso? Pela experiência apenas? Apenas na vivência dele? Não. Ele teria desistido se ele não tivesse tido uma compreensão maior. E essa compreensão maior o tornou ele a pessoa que ele era, que ele podia ter toda essa motivação, irmãos. Ele era motivado, ele tinha algo dentro dele que ardia, algo que alimentava ele nesses momentos mais tenebrosos e difíceis. O apóstolo, ele tinha uma força muito grande dentro dele, algo explodindo dentro dele, fazendo ele caminhar para frente e, acima de tudo, fazendo estar feliz no meio das circunstâncias. E aonde isso nos leva? Eu fiz a pergunta, como é que ele conseguia? Como é que ele conseguia agir da forma que ele agia, né? Tendo todas essas situações, esse fundo da vida dele acontecendo? Pense bem, ele vem de uma odisseia de martírio, de socos, de pontapés, depois vai para uma prisão, depois faz uma viagem completamente terrível, onde ele quase morre e onde ele tem que se agarrar a madeiras para se salvar. Chega numa ilha, uma serpente morde ele sente uma dor terrível, e dali depois ele vai, embarca novamente, chega em Roma achando que ia ser atendido rapidamente, não aconteceu, pelo contrário, ficou 2 anos grudado num soldado romano, tá? Passando por todas as situações difíceis que ele passou. Depois ele é solto e logo depois ele é preso e é morto. Como é que uma pessoa em sã consciência pode responder a todas estas coisas? Sendo feliz. Tem que haver alguma coisa, algo diferente dentro dessa pessoa. Tem que haver algo explodindo dentro dela. Não pode ser um exercício mental, não pode ser algo humano, tem que ser algo sobrenatural. E aí, meus irmãos, isso nos leva ao segundo ponto da nossa lição, do que Deus está nos ensinando hoje, que é o valor incomensurável de conhecer a Cristo. Aqui em Filipenses,
no capítulo 3, versos 8 a 11, diz assim, deixa eu aproximar aqui, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, para conhecê-lo. Esse versículo é tremendo. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. E aqui, meus irmãos, começa o que Paulo aprendeu. A primeira coisa que ele aprendeu é aumentar o conhecimento dele. Nesse texto, essa palavra aprender vem do grego mantano, que é acúmulo de conhecimento. Ou seja, ele se envolveu totalmente com aquilo que Deus estava mostrando para ele. Ele simplesmente focou naquilo e ignorou qualquer outra coisa. Lembre-se que aqui, logo no versículo 8, ele diz, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Ele simplesmente ignorou toda a bagagem que ele tinha. Gente, eu estou falando de um camarada super inteligente. Um camarada extremamente inteligente. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Foi ensinado aos pés de Gamaliel. Que era uma sumidade em termos de conhecimento da época. Se vocês repararem bem, lá em Atos, quando ele chega no Areópago, tá? E vai pregar para todos aqueles filósofos que estavam ali, ele cita vários poemas gregos, vários poemas. Um cara letrado, que lia literatura comum, um cara totalmente culto, porque ele absorvia e procurava entender o que a cultura grega, que é a que mandava na época, mostrava e ensinava. Ele procurava conhecer. Então, quando ele está diante de todos aqueles filósofos, ele consegue botar um debate num nível altíssimo, onde ele discutia com os camaradas, conversava com eles abertamente, tá? E fazia com que eles prestassem a atenção nele. Aqueles camaradas ficaram impressionados com o conhecimento que Paulo tinha. Veja bem, não estou falando de ninguém iletrado, ninguém douto, estou falando de um cara super inteligente. E a Bíblia diz que ele largou mão de todas essas coisas. Ele ignorou tudo isso. Ele botou isso de lado e falou, isso não me serve para nada. Eu preciso do conhecimento verdadeiro. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso estar em Cristo. Eu preciso absorver esse conhecimento. E aqui ele diz claramente, aqui no capítulo 3, no próprio verso 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo tinha compreensão de que nenhuma habilidade dele serviria para aquele momento. Ele largou isso tudo de mão, ele jogou fora, ele lançou a sua autossuficiência. E olhem que ele tinha tendências para isso. E eu posso mostrar para vocês na palavra que ele tinha essas tendências como qualquer um de nós aqui tem. A mesma tendência de acharmos que podemos qualquer coisa. Quando Paulo, Deus enviou sobre ele o espinho, o famoso espinho na carne, muita gente discute sobre isso, mas o fato é que era algo limitador, algo que envergonhava Paulo sobremaneira. Ele ficava envergonhado com aquela situação, tá? E aí ele chega para Deus 3 vezes, clama a Deus, Senhor, tira isso de mim. E Deus fala, não, Paulo, a minha graça te basta. Não vou tirar não. A resposta foi não. Todo mundo pula para a minha graça te basta? Não. A resposta foi, não vou fazer, porque a minha graça te basta. E por que Deus permitiu? Porque ele tinha essa tendência.
Ele viu coisas que o mortal nenhum viu. Ele tinha um relacionamento com Deus e Deus falava com ele coisas que nenhum mortal tinha podido entender ou ouvir. Mas Paulo recebeu essas revelações todas. Então, ele lançou fora o seu conhecimento, tudo o que ele sabia, isso foi para o lixo. E por isso que ele diz, considero como refúgio. Ele fala, aqui no capítulo 3, ele diz assim, na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. E lá no versículo 10, ele fala assim, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Esse era o ponto, era o que ele queria, o conhecimento de Deus na vida dele. Mas para isso ele precisava se anular e se esvaziar. Então a primeira coisa, tá? Paulo aprendeu, tá? Ele considerou. E aqui nós vamos ver um Paulo que ponderou, que analisou, que observou, um Paulo racional. Por isso eu duvido muito, irmãos. Eu vou falar algo aqui agora que pode causar até alguma celeuma, mas eu não me importo, tá? Não quero julgar ninguém, mas eu acho que a nossa decisão por Cristo, acima de tudo, ela tem que ser racional. A emoção é muito boa, é muito bom. Eu sou de igrejas onde no final do culto abençoado, o pregador vinha com uma mensagem belíssima, linda, falava palavras maravilhosas, no final vinha o órgão atrás, o coral cantando baixinho, um hino lindo, comovente, aí o pregador chegava, quem vem para Jesus? E aquela pessoa altamente emocionada, tomada por uma emoção forte, levantava sua mão e ia lá na frente. As estatísticas, infelizmente, mostram, tá? Qual é o resultado de tudo isso? Paulo ponderou, ele analisou, ele observou, ele mediu as consequências. O que é seguir Jesus? Quais são as implicações que eu vou ter, que vão existir na minha vida? O que é que eu vou ter que renunciar? O que é que eu vou ter que largar? Esse é o verdadeiro cristianismo. E Jesus te incentiva a isso. A grande mentira hoje colocada, né, no que é pregado aí fora, é que parece que Jesus nos trata como se fôssemos verdadeiros débeis mentais, mas a grande realidade é que Ele nos chama para inteligência. Raciocinem sobre isso. Numa certa feita, Jesus estava andando e um discípulo falou: Senhor, eu quero te seguir. E Jesus chega para ele e falou: ó, presta atenção, as aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde botar a cabeça dele. Em outras palavras, é uma vida de incertezas. Essa prosperidade maluca que é pregada aí fora, ela não existe na Bíblia. Está completamente fora dos planos de Deus. Porque prosperidade, segundo Deus, é uma coisa completamente diferente do que é pregado. É isso, a proposta do cristianismo é essa, irmãos. É isso que tem que ser pregado e mostrado. E quando as pessoas aceitarem Jesus, pense bem no que você está fazendo. É isso mesmo que você quer? E não vir com promessas falsas, mentirosas. E por isso que quando vamos para a praça pregar, a nossa mensagem é essa que está sendo pregada aqui. E as pessoas ficam lá, ó. Entendeu? O outro passa e diz assim, passa pertinho da gente, quando passou perto de mim, diz assim: você vai morrer. É assim que funciona, irmãos. Esta mensagem não agrada. Mas é a mensagem da palavra. É o que a Bíblia diz. Então Paulo ponderou, ele considerou. E sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Eu quero isso para mim. Porque na hora que ele fez o comparativo do que ele tinha aqui neste mundo, que ele já tinha experimentado, poxa, o camarada vinha de uma família de classe média alta, um camarada totalmente culto, um camarada que tinha dupla cidadania. Ele era cidadão romano também. No entanto,
Ele mediu o outro lado. A minha pátria está no céu. A minha cidade está lá. É para lá que eu estou indo. É aquilo que eu quero. Paulo falou, é isso que eu quero. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer nas nossas vidas é estabelecer o que nós realmente queremos. Porque se nós não fizermos isso, o nosso cristianismo ele é vazio. E quando nós estabelecermos aquilo que nós queremos, se nós optarmos em seguir Jesus, temos que entender uma coisa: nós vamos ter perdas. Sim, é promessa bíblica. Não existe ganho, irmãos. Neste mundo não. Neste mundo não. E é isso que nós temos que entender. Teremos perdas, perderemos nossos amigos, não frequentaremos mais todos os círculos sociais. E os irmãos vão entender por quê daqui a pouco. A outra coisa, ele manifesta uma preocupação. No versículo 9 ele diz assim: eu quero ser achado por Deus em Cristo. Quando Deus vier a mim, eu quero que Ele me veja em Cristo, porque não tem como nós conduzirmos as nossas vidas espirituais se nós não estivermos em Cristo. E quando eu falo estar em Cristo, é algo que vai muito além do que nós imaginamos. Transcende, muda completamente. Não é isso que nós fazemos hoje, irmãos. O que nós fazemos hoje não é cristianismo. E é por isso que esta mensagem me abalou, porque eu não me vi aqui, eu não me enxerguei aqui, não me espelhou a minha face aqui. Misturamos as coisas, achamos que sermos de Deus é nos acumularmos de atividades dentro da igreja. Quanto mais atividade nós tivermos, mais santos somos, mais perfeitos diante de Deus. E a Bíblia mostra totalmente o contrário. O que aconteceu naquele episódio, quando Jesus foi visitar Lázaro? Ele estava vivo ainda. E aí, quando ele chegou, Maria foi lá rapidinho e sentou com Jesus, e ficou nos pés de Jesus, e ali conversando e tal. E a Marta com a vassoura na mão, para lá e para cá, e não sei o quê, e poxa, tirando poeira de móvel. Jesus estava lá. E aí ela chega: ô Jesus, fala para minha irmã me ajudar, já que você não está vendo que eu estou todo enrolado aqui com os afazeres. Qual foi a resposta de Jesus? Marta, Marta, você está atarefada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Precisamos escolher a melhor parte. A melhor parte é essa, irmãos. Não é fazermos muitas coisas, não é estarmos em evidência. A melhor parte é esta que Paulo viu. Ele aprendeu isso, irmão. Isso mexeu comigo, porque isso pode ser aprendido. Isso é execuível. Vamos tirar de nossas mentes que nós somos pobres, miseráveis pecadores, tá? Nós somos, nós somos pecadores sim, mas quando nós usamos o ferramental disponibilizado por Jesus lá na cruz, e fazemos exatamente como a Bíblia diz para nós fazermos, nós vamos encontrar o mesmo resultado que o apóstolo Paulo encontrou. Ele conseguiu, e se ele consegue, nós conseguimos também. O que não pode, irmãos, é vivermos um cristianismo completamente vazio, sem compromisso, ou fazendo um cristianismo do nosso jeito, que é pior ainda, é do meu jeito. Outra coisa, irmãos, antes de ir para o último ponto. Olha essa declaração. No capítulo 3 mesmo. Me ajudou. Vamos lá. No capítulo 3, no versículo, se eu não me engano, 10. Vamos ver se é isso. No versículo 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Gente, prestem atenção, tenta imaginar Paulo falando isso. Paulo estava apaixonado aqui, gente.
Havia uma paixão imensa no coração dele, havia um fogo que dominava ele. Olha como é que ele diz. Ele diz, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições. Isso é paixão. Ele tinha paixão pelo que ele fazia. Ele tinha paixão por Jesus. Ele tinha paixão pela obra de Deus. Ele tinha paixão pelas almas. Por isso ele fazia o que fazia. Por isso as feridas pouco importavam para ele. O sangue escorrendo. Nada disso incomodava dele, porque ele estava apaixonado. Ele tinha paixão. Ele tinha o fogo de Deus dentro dele. E por esta razão, ele executava todas as coisas. Porque isso era mais importante para ele do que qualquer outra coisa. Não havia nada, absolutamente nada, que ocupasse o tempo de Paulo. Paulo estava totalmente imerso nisso. Ele vivia isso às 24 horas. Lembre-se, ele estava ligado a um soldado. 24 horas. E ele agia assim às 24 horas. Paulo, quando orava, com certeza ele se ajoelhava. Eu fico imaginando ele se ajoelhando e o soldado não podia se ajoelhar com ele. Paulo orava assim. Era um homem apaixonado. Falta paixão na gente. A gente vai para o evangelismo arrastado. Estou falando de mim, gente, por favor. Estou falando de mim. A gente vai para o evangelismo arrastado. Ou qualquer outra coisa, atividade na igreja, o pastor chama. Nós nos arrastamos para isso. Falta paixão em nós. Cadê essa paixão que estava aqui em Paulo? Eu tenho que terminar, irmãos. Mas eu não posso deixar de falar a última parte dessa mensagem, que é a distinção cristã. Quando agimos assim, é provocado em nós algo tremendo. Tremendo. Lá no capítulo 1 a gente vai entender isso. No capítulo 1, logo no versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos. A todos os santos. Esta palavra aqui no grego é agios. Agios. A palavra equivalente a esta palavra no grego, agios, é kadosh, no hebraico, que quer dizer ser diferente. Diferente. Nós temos o entendimento que ser cristão é sermos separados. Nós somos separados, sim, é verdade. Mas não basta ser só separado, temos que ser diferentes. Diferentes, diferentes de todas as maneiras. Paulo era um cara diferente. Por que diferente? Vocês vão me entender agora. Bem próximo da minha casa, tem uma família judia. E aos sábados é comum eu vê-los saindo de casa. E aí é bastante interessante isso, irmãos. O chefe da família é um rabino, facilmente identificável, né? Com toda aquela indumentária que um rabino usa. O filhinho dele tem um filho e 2 filhinhos. O filho dele com as vestes, com aquele cachecol que eles usam aqui, com o kippah. As meninas vestidas da mesma forma. Uma mulher do lado dele, a esposa dele. Eles estão indo para a sinagoga. Eles destoam da paisagem. Vocês olham para a paisagem e eles não cabem ali. Eles não entram ali naquele quadro. Não tem como encaixar esse pessoal ali. Olha a roupa deles. Olha o jeito deles. A forma deles andarem. A forma deles se conduzirem. Isso é ser diferente. Isso é ser diferente. Há muitos e muitos anos atrás, no início dos séculos passados, quando eu servi o exército, me mandaram para um batalhão de elite. E ao chegar nesse batalhão, a gente era disciplinado e as ideias que eram incutidas em nós é de que nós éramos os melhores e eles nos faziam ser os melhores. A questão toda é que
toda essa implementação, essa rigidez nos nossos treinamentos, nas instruções, tá, faziam com que nós fôssemos odiados pelos outros batalhões. Então era muito comum, tá, você estar de folga, sair do batalhão, estou falando em Brasília, tá, quando eu servi lá. A gente saía do batalhão e a pancada comia, porque simplesmente nós éramos diferentes. Batiam na gente, corriam atrás da gente, porque nós éramos diferentes. Nós incomodávamos, ninguém fazia nada. Esse mesmo rabino que eu falei agora há pouco, um dia, um determinado dia eu estava indo para o mercado, e eu vi ele passando num bar, um elemento lá, de repente estava embriagado, eu não sei, se levantou e começou a fazer chacota dele. Ia falar um monte de coisas que nem vale a pena comentar. Esse camarada passou por ele, na mesma toada que ele estava, ele continuou. Não se moveu, não se defendeu. Saiu um outro rapaz de um outro canto em defesa dele. E esse rapaz repreendeu esse homem. Né? Não adiantou muita coisa. Ele não fez nada. Ele só passou ali. Ele destoa da paisagem. Aonde é que nós destoamos da paisagem? Paulo destoava. Tanto que ele destoava, que ele foi arrancado de dentro do templo sem ter cometido crime nenhum. Foi mandado para a prisão, ficou 5 anos enrolado nesse imbróglio todo, nessa confusão toda. Um camarada que não podia passar perto de uma cela que a porta já se abria para ele, automaticamente. Essa era a situação. Paulo destoava. E aí eu pergunto para os meus queridos irmãos, tá? Eu falei agora há pouco que esta palavra agios tem o seu similar, kadosh, no hebraico, e que fala que tem que ser diferente. Por que diferente? Porque a Bíblia diz o seguinte: o dízimo será santo. O que ele quer dizer isso? Quer dizer assim, olha, as outras ofertas vocês podem fazer o que quiserem, vocês comam das outras ofertas, mas o dízimo não. O dízimo é diferente, porque ele é santo. É de outro jeito que você lida com o dízimo. Sacerdote, você é santo. Você é santo. O que ele quis dizer? Você é diferente dos outros. Você é diferente. O lugar santíssimo, o átrio, era um lugar santo, porque ele era diferente dos outros lugares. Diferente, irmãos. Esta é que é a palavra, não é só ser separado, eu sou separado. Não, você tem que ser diferente. Eu tenho que ser diferente. Não posso agir do mesmo jeito que os outros agem. Não posso falar da mesma forma que os outros falam. Eu tenho que mudar o ambiente, eu tenho que destoar do ambiente. A Bíblia diz, em Romanos, tá, que não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tomem a forma deste mundo. Gente, estamos destoando? A pergunta é essa. Ou fazemos parte do cenário? Entende agora? Porque eu tive muita dificuldade de falar sobre isso hoje. Compreendem? Cadê eu aqui? Onde está eu aqui? Poderia falar muitas coisas mais, mas eu acredito que Deus permitiu ser falado até aqui. É o suficiente para nós entendermos o que é cristianismo de verdade, segundo a Bíblia. O que é cristianismo verdadeiro, segundo a palavra? Temos todo o direito, irmãos, de criarmos o nosso cristianismo. Claro que temos esse direito, Deus permite isso. Crie seu cristianismo, tete a tete com Ele, olhando nos olhos dele. A Bíblia diz que seus olhos são como chamas de fogo. E eu pergunto, amados, quando Ele olhar para a gente, o que nós vamos falar para Ele? O que nós vamos dizer para Ele? De que maneira, como a gente vai conseguir encarar Deus se nós ficamos igual à paisagem onde nós estamos? Não havia diferença nenhuma. Que Deus tenha misericórdia de nós, a começar de mim. Misericórdia, Deus.
Falamos sobre ela hoje. E eu coloquei muitas coisas diante de Deus, da minha vida. Estamos vivendo os últimos momentos desta terra. Acreditando ou não, não vai mudar o fato de que isso vai acontecer. Eu posso acreditar que vai acontecer daqui a 50 anos. Eu posso acreditar em qualquer coisa que eu quiser acreditar. Mas não vai mudar a realidade. Estamos vivendo os últimos instantes desta terra. Nós somos a última geração vivente nesta terra. E nas nossas mãos está a responsabilidade de viver um cristianismo verdadeiro, que destoe da paisagem, tá? Que faça com que as pessoas olhem para nós, briguem conosco, nos ofendam, porque somos diferentes, sem nós fazermos nada. É isso. É simples assim. É isso que está escrito aqui, irmãos. Nada mais, nada menos do que isso. Amém? Amém? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós nestes dias, pelos muitos ensinamentos, pelas vezes em que o Senhor levantou os teus servos para trazer a tua palavra para nós. Lamentamos muito, Deus, não dar ouvidos da forma como deveríamos a todos os alertas e a todos esses ensinamentos. Pai, a nossa oração nesta manhã, no início desta tarde, é que o Senhor coloque em nós paixão. Paixão, Senhor, pela tua obra, paixão pelas almas, paixão, meu Deus, por uma vida santa. Ó Deus, coloque em nós a chama viva, verdadeira. Senhor, retira de nós os nossos pensamentos de como deve ser um cristianismo. Ó Deus querido, que façamos exatamente o que a tua palavra determina. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos neste propósito. O apóstolo Paulo fez uma das declarações mais formidáveis que eu já vi, onde ele diz: sigam-me, olhem o meu exemplo, pisem nas minhas pisadas, façam o que eu faço, porque eu faço exatamente o que Jesus faz. Deus, como nós podemos falar algo assim? Este homem conseguiu chegar à estatura do varão perfeito. Ele conseguiu chegar, Senhor, na meta que o Senhor colocou para nós. E o teu propósito, ele é alto, Deus, e nós precisamos entender isso. O teu propósito, ele é alto. A tua meta, ela é alta. O teu padrão é alto, Senhor. Não pode se igualar a nada nesta terra. Ensina-nos, ó Deus, que dependemos de Ti. Mostra para a gente como podemos depender mais e mais e cada vez mais de Ti, lançando mão de todas as ferramentas que o Senhor disponibiliza para nós, para conquistarmos essa meta, para alcançarmos isso, porque a Tua palavra também nos ensina e nos diz que o Senhor vai completar esta obra até o dia de Cristo Jesus, ou seja, quando chegarmos neste dia, estaremos na estatura do varão perfeito, teremos atingido a meta que o Senhor tem nos proposto. Deus, precisamos ser santos, mas precisamos ser diferentes, Senhor, e ensina-nos a ser assim, não apenas a diferença pela diferença, mas fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Deus amado, obrigado por mais esta manhã na Tua presença, obrigado pela comunhão que nós tivemos aqui uns com os outros. Guarda-nos no restante deste domingo, leva-nos em paz para as nossas casas e durante a semana, Senhor, que possamos ter uma semana na Tua presença, aprendendo mais e mais de Ti. Guarda cada vida aqui presente, aqueles que não puderam estar conosco, abençoa o nosso pastor que está lá em São Gonçalo, sê com ele, meu Deus, e toma conta de todos nós. Aleluia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.